Questão 171. Para construir uma piscina cuja área total da superfície interna é igual a 40 metros quadrados, uma construtora apresentou o seguinte orçamento: R$ 10.000 pela elaboração do projeto, R$ 40.000 pelos custos fixos, R$ 2.500 por metro quadrado para a construção da área interna da piscina. Após a apresentação do orçamento, essa empresa decidiu reduzir o valor de elaboração do projeto em 50%, mas recalculou o valor do metro quadrado para a construção da área interna da piscina, concluindo haver a necessidade de aumentá-la em 25%. Além disso, a construtora pretende dar um desconto nos custos fixos, de maneira que o novo valor do orçamento seja reduzido em 10% em relação ao total inicial. O percentual de desconto que a construtora deverá conceder nos custos fixos é de... Então, analisando o orçamento inicial, fazendo a soma dos gastos, né? Já que você tem R$ 10.000 para elaboração, R$ 40.000 para custos fixos, R$ 2.500 para cada metro quadrado de área da superfície da piscina, multiplicando 2.500 por 40, você vai ter, e somando os outros, né, você vai ter R$ 150.000 do orçamento inicial para construir a tal piscina. Aí ele diz que após a apresentação do orçamento, essa empresa decidiu reduzir o valor de elaboração do projeto em 50%. Então a gente pode olhar agora o novo orçamento, né, que a empresa vai oferecer. Ela reduziu 50% da elaboração do projeto, então R$ 5.000, né? 50% de 10.000. E aí ela diz que aumentou em 25% o preço por metro quadrado da construção da área interna da piscina, ou seja, R$ 2.500 mais 25% de R$ 2.500, que dá, fazendo as contas, R$ 3.125 por metro quadrado. E o Y que ele quer é os custos fixos, que eu não sei ainda, que eu vou calcular, né? Aí ele afirma que o meu novo orçamento, ele quer que o novo orçamento seja 10% mais barato do que o primeiro orçamento de R$ 150.000, ou seja, o novo custo deve ser 90% de R$ 150.000, né? Que seria os 150.000 menos 10% de 150.000. Fazendo as contas, você vai ter que o novo orçamento tem que ser R$ 135.000. Agora a gente pode calcular o novo orçamento. A gente tem, substituindo os valores que a gente tem, né? R$ 5.000, 3.125 vezes 40, e o Y que a gente ainda não tem. O X', substituindo 135.000, e aí você resolvendo as contas, você vai encontrar Y igual a R$ 5.000. Ou seja, a empresa vai ter que cobrar R$ 5.000 apenas pelos custos fixos. Isso representa um desconto em relação ao preço original de R$ 35.000. Ou seja, a porcentagem de desconto nos custos fixos vai ser 35.000 dividido para 40.000, que é igual a 87,5%. Portanto, o item correto é o D. Questão 172. Um grupo de engenheiros está projetando um motor cujo esquema de deslocamento vertical do pistão dentro da câmara de combustão está representado na figura. A função HT, definida aí, para t maior ou igual a zero, descreve como varia a altura h, medida em centímetros, da parte superior do pistão dentro da câmara de combustão, em função do tempo t, medida em segundo. Nas figuras estão indicadas as alturas do pistão em dois instantes distintos. O valor do parâmetro beta, que é dado por um número inteiro positivo, está relacionado com a velocidade de deslocamento do pistão. Para que o motor tenha uma boa potência, é necessário e suficiente que, em menos de 4 segundos após o início do funcionamento, instante t igual a zero, a altura da base do pistão alcance por 3 vezes o valor de 6 cm. Essa parte é importante. Para os cálculos, utilize 3 como aproximação para π. O menor valor inteiro a ser atribuído ao parâmetro beta, de forma que o motor a ser construído tenha boa potência, é. Então, calculando o HT, quando ele for 6 cm, substituindo, você vai ter 6 igual a 4 mais 4, sendo de beta t sobre 2 menos π sobre 2. Né? Fazendo algumas simplificações, você encontra a relação a seguir. Agora a gente precisa analisar a função seno. Né?
A gente sabe que o seno de 30 graus é igual a meio, né? Mas ele disse que a altura foi 3 vezes para 6 centímetros. Atingiu 3 vezes. Porque essa função, se você for olhar, uma função seno, ela fica oscilando, né? Ela vai subir, depois quando você girar o disco, o pistão vai descer de novo, depois vai subir de novo, uma função periódica. E aí o que ele disse? Que ele sobe e desce 3 vezes, chegando em 6 centímetros 3 vezes. Ou seja, o 30 graus seria a primeira vez que ele chegou a 6 centímetros. Aí a gente tem que olhar onde o seno atinge um meio de novo. E ele atinge em 150 graus, né? Que seria justamente 180 menos o 30. Que seriam ângulos suplementares. E só vai atingir o valor um meio de novo quando atingir 30 graus de novo. Ou seja, o percurso total foi, ele deu uma volta inteira e voltou para o 30 graus. Ou seja, o ângulo percorrido em todo esse tempo vai ser 360 graus, que é 2π, mais 30 graus, que substitui a π sobre 6. Então a gente pode dizer que esse valor beta-t sobre 2 menos π sobre 2 do lado esquerdo é igual a 2π mais π sobre 6. Simplificando, né, essa equação, a gente encontra que beta-t é igual a 16. Mas aí ele afirma que para você ser considerado uma boa potência, um motor, ele precisa fazer esse percurso que ele fez em menos de 4 segundos, ou seja, t tem que ser menor que 4 segundos. Como ele diz que beta é positivo, se eu multiplicar ambos os lados por beta nessa desigualdade, eu não vou inverter a desigualdade, né? Vai continuar sendo menor. Então, multiplicando ambos os lados por beta, você vai ter beta-t é menor que 4 beta. Só que beta-t a gente já descobriu que é 16. Substituindo e resolvendo, a gente encontra que beta tem que ser maior que 4. Como ele quer o primeiro inteiro, o menor valor inteiro que satisfaz essa condição de ser uma boa potência, o primeiro inteiro vai ser 5, já que ele não pode ser 4, tem que ser maior. Portanto, o item correto é o item D. Beta igual a 5. Questão 173. Após o Fórum Nacional contra a Pirataria, FNCP, incluir a linha de autopeças em campanha veiculada contra a falsificação, as agências fiscalizadoras divulgaram que os 5 principais produtos de autopeças falsificados são rolamento, pastilha de freio, caixa de direção, catalisador e amortecedor. Após uma grande apreensão, as peças falsas foram cadastradas utilizando-se a codificação: 1. Rolamento, 2. Pastilha de freio, 3. Caixa de direção, 4. Catalisador e 5. Amortecedor. Ao final, obteve-se a sequência 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, que apresenta um padrão de formação que consiste na repetição de um bloco de números. Essa sequência descreve a ordem em que os produtos apreendidos foram cadastrados. O item 2015 cadastrado foi 1. Então, para resolver essa questão, a gente precisa encontrar o padrão da sequência. Se você for olhar pela repetição dos números, você tem 5, 4, 3, 2, 1, depois 2, 3, 4 e retorna para o 5. Então, o ciclo são 8 termos, e após esses 8 termos, você começa um outro ciclo desses 8 termos. Então, continuamente você está repetindo esse padrão. Então, o que a gente tem que fazer, ele quer o item 2015, né, na ordem, a gente precisa cortar o número de vezes que repetiu, né, os ciclos, ou seja, você divide 2015 para 8 e pegar o resto dessa divisão. Porque dessa forma eu vou eliminar de 2015 todos os ciclos já repetidos. E o resto é a única coisa que vai me dizer qual é o número que vai ser cadastrado. Então, se eu dividir 2015 para 8, eu vou ter um resto 7. Ou seja, 251 ciclos, e aí quando ele for percorrer de novo o ciclo seguinte, o resto 7 indica que o item 2015 é o 7º termo a ser cadastrado do ciclo. Então, se a gente contar, se o primeiro é o 5, aí você contando, você vai ver que o 7º termo dessa sequência é o 3. Portanto, o item 2015 vai ser o item 3.
Sabendo a codificação, que ele já informou, você pode concluir que o item a ser cadastrado vai ser o item 3, a caixa de direção. Portanto, a resposta é o item E. Questão 174. Durante suas férias, 8 amigos, dos quais 2 são canhotos, decidem realizar um torneio de vôlei de praia. Eles precisam formar 4 duplas para a realização do torneio. Nenhuma dupla pode ser formada por 2 jogadores canhotos. De quantas maneiras diferentes podem ser formadas essas 4 duplas? Então a gente precisa combinar esses 8 amigos em 4 duplas, né? E ele quer, dentre essas, as que não contêm uma dupla exclusivamente de canhotos. Então a forma de resolver é obter todas as combinações de duplas desses 8 amigos e depois subtrair o número de combinações em que tem duplas de canhotos. Para calcular esse primeiro valor, a gente tem que atentar ao seguinte: você tem grupos que você precisa colocar combinações de 2, que são as duplas, né? E você tem 4 grupos. Quando você vai formar a primeira dupla, começando da esquerda para a direita, a gente tem 8 amigos inicialmente e a gente vai combinar 2 a 2. Então, o número de combinações é combinação de 8, 2 a 2. Agora sobraram 6 amigos e para a dupla 2 eu vou combinar, então, 6, 2 a 2 e multiplicar pelo da dupla 1. Você quer todas as possíveis combinações. Com isso, para a dupla 3, você vai ter só 4 amigos. E aí, da mesma forma, combinando 4, 2 a 2, multiplicando. E a dupla 4, combinação de 2 a 2. Só que você tem que eliminar dessas combinações todas as permutações de duplas. Porque se a dupla 1, se você troca dupla 1 com dupla 2, você vai ficar dupla 1, dupla 2, dupla 3, dupla 4. Você tem. Se você inverte uma dupla com a outra, dupla 2, dupla 1, dupla 3, dupla 4, você vai ter uma combinação de duplas que já foi contada e que você precisa eliminar. Para eu eliminar todas as combinações que se repetem por trocas de duplas, você tem que dividir justamente pelo número de permutações possíveis dessas 4 duplas. Você tem 4 duplas, então o número de permutação é P4, P4 fatorial. Então esse número de combinações vai ser, substituindo os valores, você vai ter, fazendo as contas, 105 combinações. Agora eu preciso eliminar as combinações que têm duplas de canhotos, né? Você tem 2 canhotos. E aí como é que eu devo fazer? Então agora a gente vai obter só as combinações que têm dupla de canhoto. Colocando o dupla de canhotos na dupla 1, você tem dos alunos 2 canhotos e você quer combinar 2 a 2. Ou seja, a combinação de canhotos vai ser C 2 a 2. Agora para a dupla 2, 3 e 4 ocorre o mesmo processo anterior, só que se tivesse 6 alunos. Você vai começar combinando 6, 2 a 2, aí você vai 4, você vai multiplicar por C4, 2 a 2, e aí sobram 2, você vai ter C2 a 2. Só que agora as permutações só vão ser nessas 3 posições, dupla 2, dupla 3, dupla 4. Você precisa dividir agora por P3 e não por P4, então, que é 3 fatorial. Então, fazendo as contas, você vai obter que esse número de combinações é 15. Ou seja, você tem 15 combinações dessas 105 que tem dupla de canhotos. Então, o resultado que a gente quer é simplesmente subtrair 105 por 15. Então, a gente vai obter 90 combinações. Portanto, o item correto é o item C. Questão 175. As luminárias para um laboratório de matemática serão fabricadas em forma de sólidos geométricos. Uma delas terá a forma de um tetraedro truncado. Esse sólido é gerado a partir de secções paralelas a cada uma das faces de um tetraedro regular. Para essa luminária, as secções serão feitas de maneira que, em cada corte, um terço das arestas seccionadas serão removidas. Uma dessas secções está indicada na figura. Essa luminária terá por faces. Então, ele já mostrou um exemplo do primeiro corte, né? E o que vai acontecer? Eram só faces triangulares, né? No caso do tetraedro regular, são triângulos equiláteros, né? Depois desse corte você vai ter o quê? 3 trapézios e 2 triângulos. Fazendo para os outros cortes, o que você vai fazer? Você vai precisar fazer mais 3 vezes esse processo. Você vai traçar um plano paralelo a uma das faces. No caso, a gente está fazendo um exemplo com essa aí. E aí cortar
a terça parte, né, das arestas. Ou seja, você vai cortar um mini tetraedro, né, de lados A sobre 3, né? E aí você vai ter no final essa nova figura. Vai ter dois triângulos, dois pentágonos e um trapézio. Então, nesse caso, é só você fazer mais outros dois cortes, né? Onde você vai ter 4 hexágonos e 4 triângulos equilátero. Né? Cada corte que você dá, você gera uma facezinha que é um triângulo equilátero. Com isso, você corta 4 vezes, você vai ter 4 triângulozinhos. Né? E as faces que eram triangulares viraram hexágonos. Então, a resposta é o item A.